Oi, meu nome é Thiago Branhas e essa é a oitava aula da disciplina Matrizes e Vetores. Veremos o cálculo de determinantes por meio de redução por linhas. Alguns teoremas. Seja A uma matriz quadrada. Se A tem uma linha ou uma coluna de zero, então o determinante de A é igual a zero. Esse teorema é uma consequência direta da expansão por cofatores, pois se selecionamos essa linha ou essa coluna de zero para fazer a expansão de cofatores, todos os termos serão multiplicados por zero, assim o determinante será zero. Um outro teorema. Se A é uma matriz quadrada, então o determinante de A é igual ao determinante da A transposta. Também é uma consequência direta da expansão por cofatores, pois no cálculo da expansão com fatores, se trocamos a linha pela coluna, os valores não mudam, já que os menores e os termos a serem multiplicados, assim como o menos 1 elevado à soma da posição, sempre resultará o mesmo valor, tanto da transposta quanto da matriz. Seja A uma matriz quadrada de ordem n. Se B for uma matriz que resulta quando uma única linha ou coluna de A é multiplicada por um escalar k, então o determinante dessa nova matriz será o determinante da matriz anterior vezes k. Por exemplo, se a gente tem uma matriz de ordem 3 e multiplicamos toda uma primeira linha por k, fazendo uma expansão por cofatores, selecionando essa primeira linha, podemos colocar k como evidência e os demais cálculos serão idênticos ao determinante da matriz original. Então, é como se tivesse apenas um k multiplicando todo o determinante. Se B for uma matriz que resulta quando duas linhas ou colunas de A são permutadas, então o determinante resultante é o oposto do determinante da matriz original. Isso pode ser verificado pelos fatores menos 1 elevado à soma da posição dos termos quando fazemos a expansão por cofatores. Percebam que o termo logo abaixo de qualquer outro termo ele terá um sinal trocado. Pegamos, por exemplo, o termo A11 e o A21, um embaixo do outro. Quando pegamos o menos 1 elevado a 1 mais 1, ele terá um sinal oposto ao menos 1 elevado a 2 mais 1. Já se B for uma matriz que resulta quando o múltiplo de uma linha de A é somado a uma outra linha, ou quando o múltiplo de uma coluna de A é somado a outra coluna, então o determinante da matriz resultante é igual ao determinante original. Vamos demonstrar essa relação. Se pegamos o determinante da matriz resultante, teremos, pela expansão de cofatores da primeira linha, teremos o seguinte cálculo. A11 mais K-A21 vezes o cofator de A11 e assim por diante. Percebam que ao fazer a distributiva, surge o determinante da própria matriz original na conta. Mais uma parte da expressão, um k em evidência, multiplicando toda uma outra conta. Ao abrir essa outra expressão, surgirão termos opostos entre si, que serão cancelados, resultando um valor zero em toda essa expressão. Tomamos alguns exemplos, consequências diretas desses teoremas. Nesse exemplo, a segunda linha é 2 vezes a primeira linha. Portanto, podemos somar menos 2 vezes a primeira linha à segunda para introduzir uma linha de zero, já que o determinante não muda ao se fazer essa conta. E se selecionar a segunda linha toda zerada para se fazer o determinante por expansão de cofatores, teremos um determinante igual a zero. Outro exemplo usando as propriedades. Tomamos o determinante dessa matriz de ordem 3. Podemos pegar a primeira e a segunda linha e permutar elas entre si. O determinante da matriz resultante será apenas o oposto da matriz original. Agora, podemos trazer um fator 3, que é comum a toda a primeira linha, e colocar ele em evidência. A fim de zerar o primeiro termo da terceira linha, podemos fazer menos 2 vezes a primeira linha mais a terceira linha, resultando um zero na
primeira posição da terceira linha. Com o mesmo intuito, para zerar o segundo termo da terceira linha, podemos fazer menos 10 vezes a segunda linha somados à terceira linha. Colocando o menos 55 para fora do determinante, teremos uma matriz diagonal. E sabemos que o determinante de uma matriz diagonal é a multiplicação dos termos da diagonal, que é 1. Desse jeito, teremos o determinante calculado apenas por um produto único. Um outro artifício que temos é misturar a operação com linhas com a expansão em cofatores. Nesse exemplo, fazemos operações elementares entre linhas para conseguir zerar quase todos os termos da primeira coluna. Menos 3 vezes a segunda linha foi somado à primeira linha. Menos 2 vezes a segunda linha foi somado à terceira linha. Menos 3 vezes a segunda linha foi somado à quarta linha. Assim, na primeira coluna, ficaremos apenas com a segunda linha com o termo 1 na primeira posição. Desse jeito, facilita realizar a expansão em cofatores ao longo da primeira coluna, já que teremos apenas um determinante para calcular. Usando o mesmo artifício, somamos a primeira linha à terceira linha, zerando a primeira posição da terceira linha. Da mesma forma, fazemos a expansão em cofatores ao longo da primeira coluna, colocando o menos 1 para fora e realizando o determinante de ordem 2, que é facilmente calculado multiplicando a diagonal principal menos a diagonal secundária. As 3 bibliografias usadas nessa aula são esses livros. Façam os exercícios e bons estudos!